Vamos lá, pessoal, para a nossa oitava aula de ciências, com o tema Cuidados com o Sistema Respiratório. Peguem o livro Trilhas de vocês, módulo 1, das páginas 219 a 221. Então, gente, para falarmos um pouco sobre os cuidados com o nosso sistema respiratório, nós temos que lembrar que existem algumas ações do ser humano que levam a doenças respiratórias. Fora aquelas pessoas que já nascem com problemas congênitos ali com relação ao sistema respiratório, existem problemas de saúde que são ocasionados pelo próprio ser humano, como por exemplo a poluição. A poluição, como está exemplificada nesse texto abaixo, falando da poluição do ar na China, ela fala que existem milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas que são afetadas pela poluição. Existe um nível tolerável, digamos assim, de quantidade de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera que a gente consiga suportar. Na China, existem locais que têm a região tão tóxica que chega a ser 30 vezes maior do que o máximo que é tolerável, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nos hospitais, as pessoas elas procuram muito com doenças respiratórias. Crises de asma e bronquite são comuns nesses lugares, mas somente nos locais super poluídos tem problemas respiratórios? Não. Porém, eles são agravados quando estão em locais super poluídos. No nosso estado aqui, nós estamos na cidade mais poluída, porque nós temos o polo industrial de Manaus, que é o local onde é emitido uma grande quantidade de gás carbônico e monóxido de carbono. Então, isso acaba poluindo e tornando esse ar um pouco tóxico para nós. De acordo com o texto, o ar pode causar problemas respiratórios? O que vocês acham? Sim, né? Pode causar doenças. Você vai sublinhar duas doenças relacionadas ao sistema respiratório que você viu aí, tá bom? O ar atmosférico ele é composto de uma mistura de vários gases, não é só o gás oxigênio, nem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que a gente conhece. No ar atmosférico existe gás hélio, existe gás hidrogênio, existe gás nitrogênio, existem vários outros tipos de gases. Quando a gente inala vários gases diferentes também. A diferença é que o nosso organismo ele consegue retirar o oxigênio que a gente precisa para o nosso corpo se desenvolver, e é dele que nós tiramos a energia. Cite atividades humanas que contribuem para a poluição do ar atmosférico. Bora lá lembrar. O que contribui para a poluição do ar atmosférico? Já falei da indústria, né? Os carros que têm consumo de gasolina ou de diesel ou de álcool, eles emitem ali monóxido de carbono na atmosfera. Nós temos também o uso de alguns tipos de aerosóis, como aqueles que a gente usa para matar barata e tudo mais. A gente tem também alguns tipos de perfumes, alguns tipos de coisas que acabam sendo um pouco tóxicas ao ar e causam uma poluição do ar. Então a gente tem que ver que para tudo tem uma quantidade limite para ser utilizado no nosso ambiente, para que a gente tenha um equilíbrio. Existem vários problemas respiratórios, causados ou não por agentes externos, ou causados ou não pelo próprio ser humano. Mas existem também aqueles que são congênitos, que a pessoa nasce com ele. Alguns exemplos de doenças respiratórias são rinite, asma, bronquite, pneumonia, sinusite. Todos esses são exemplos de doenças respiratórias. E aí, você conhece alguém que tem uma dessas doenças? A professora que está falando com vocês, ela tem sinusite, por exemplo. Eu tenho sinusite. Porém, eu consigo fazer o tratamento e eu evito as coisas que fazem eu agravar a sinusite. Então, basicamente, quando a pessoa tem uma doença que é congênita, que já nasceu com ela, ela tem que buscar meios para se tratar. Aqui nós temos dois exemplos de doenças, a asma e a pneumonia. A asma é uma doença que causa a contração dos brônquios, dificultando a passagem do ar. Lembra dos brônquios, que são aqueles tubos fininhos que vão levar a árvore respiratória dentro do pulmão? Aqueles tubinhos, quando eles não são bem formados ou quando eles têm uma contração involuntária muito forte, faz com que a pessoa não consiga absorver direito o oxigênio e com isso ela começa a tossir, porque é uma tentativa desesperada do organismo de tentar buscar oxigênio. Isso pode gerar também barulhos no peito e dificuldade de respirar. Outro tipo de doença é a pneumonia. A pneumonia ela é uma doença que afeta os pulmões.
Na verdade, ela é causada por seres vivos microscópicos, pode ser por um fungo, pode ser por uma bactéria ou pode ser até mesmo por um vírus, que nem é um ser vivo, né, como nós já estudamos. Porém, essas bactérias e esses fungos, eles são presentes no ar atmosférico que a gente inala também. Então, a todo tempo nós estamos propensos a pegar algum tipo de doença respiratória. Então, para isso, nós temos que manter nossa imunidade sempre em alta. Por isso que os médicos falam que a gente tem que tomar vitamina C todos os dias, ou fontes de vitamina C, para que a nossa imunidade sempre esteja em alta e a gente não esteja propenso a pegar doenças causadas por essas bactérias e esses fungos, tá bom? Existem algumas outras doenças que são geralmente frequentes em alguma época do ano, devido à temperatura. Então, isso vai ser combinado com algumas estações do ano. Aqui no nosso estado, a gente sabe que as estações elas não são 100% seguidas, digamos assim. A gente tem uma época de inverno, que é uma época que chove muito, e tem uma época de verão, que é uma época mais seca e chove menos, mas chove do mesmo jeito. Então, pessoas que têm problemas respiratórios, geralmente elas têm um pouco mais de problema, depende do tipo de doença respiratória que ela vai ter, tá bom? Para evitar, a gente tem que sempre ser cauteloso, evitar contato, ainda mais nesse tempo de coronavírus, a gente tem que evitar estar tocando nas maçanetas, se tocar em algum lugar que seja público, tem que lavar sempre as mãos, se não puder lavar na hora, mas tem que usar o álcool em gel para poder evitar ao máximo a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Antigamente era bem mais comum nós vermos pessoas fumando na rua, mas ainda assim, hoje em dia, mesmo não sendo tão frequente, uma prática tão comum, ainda existem muitas pessoas que fazem a utilização de fontes de tabaco. A nicotina, ela é uma droga que causa dependência e ela geralmente está presente no cigarro, no tabaco do cigarro. Existem pessoas hoje em dia que não utilizam mais aquele cigarro tradicional, preferem usar uma estrutura chamada narguilé. O cigarro contém 4.700 substâncias tóxicas. Agora imaginem aí, o narguilé é como se fumasse 100 cigarros, a utilização do narguilé. É uma potencialização da nicotina de forma absurda. Então existem pessoas que, por questão de amizades, mais influências, pessoas que acabam influenciando a esse tipo de prática, acabam fazendo a utilização e acabam se tornando super dependentes do cigarro ou do próprio narguilé. E isso é uma ação muito ruim, gente, para o nosso organismo, porque o tabagismo, ele está relacionado a diversos tipos de cânceres, tá? Não é só câncer de pulmão, não. Tem câncer na garganta, câncer na laringe, câncer na boca, tá? Um dos mais comuns são câncer de pulmão, mas principalmente câncer de pulmão, tá bom? Mas existem outros tipos de doenças também relacionadas, que são potencializadas com o tabagismo, por exemplo, quem tem asma. São pessoas que não conseguem fazer atividades físicas, não conseguem ter uma vida normal, por quê? Porque o tabagismo, ele vem e atrapalha, causando outras doenças graves. Então, é uma ação que deve ser evitada, que deve ser aconselhada. Se você conhece alguém, dê o conselho de que é prejudicial à saúde. Nos próprios rótulos, os rótulos do cigarro, os rótulos do narguilé, quando é comprado, está escrito lá que a utilização deles vai causar mal à saúde, vai causar danos à saúde. Então, é uma ação que tem que ser evitada. Aqui vão algumas dicas para prevenir doenças respiratórias. Tome bastante líquido, mantenha seu corpo hidratado. Evite ambientes fechados e ambientes com ar-condicionado. Dê sempre preferência a lugares arejados e limpos. Abra bem as janelas para renovar o ar. Lave as mãos com água e sabão sempre que puder. Elas são a principal fonte de contágio de doenças como a gripe, o H1N1 e o coronavírus. Evite aglomerações onde são propícios à disseminação de vírus e germes. Adote uma dieta saudável. Uma alimentação equilibrada é fundamental para reforçar seu sistema imunológico.
Alimentando-se bem, você estará prevenindo doenças de qualquer tipo, inclusive as respiratórias. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrar aí dessas ações que ajudam a gente a ter uma vida mais saudável, tá bom? Até a próxima aula.